Meus irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Querido, aproveitando o ensejo que os irmãos estão sobre os seus pés, abram por gentileza o segundo evangelho do Novo Testamento. Bem, queridos, abram para mim por gentileza. O segundo evangelho do Novo Testamento, capítulo de número 6 e o versículo de número 45. Amém, queridos? Livro de João Marcos, capítulo 6 e o versículo 45. Glória a Deus. Marcos, capítulo 6, 45. Quem achou, diga amém. Diz o texto: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Foi aonde? Foi aonde? Igreja, aonde Jesus foi? Ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília, isso dá aproximadamente 3 a 4 horas da manhã, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se dele andando sobre o mar e queria passar adiante deles. 49. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados, porém maravilhados. Repita comigo: assombrados, porém maravilhados. Repita novamente: assombrados, porém maravilhados. 52. Pois não tinha compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram, ficaram ali. E saindo eles do barco, logo então só reconheceram Jesus depois, e não quando Jesus chegou. Se assente, por gentileza. Eu quero mesmo ficar no versículo versículo 47. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar. O barco estava onde, igreja? E Jesus sozinho em terra, orando aonde? Orando aonde? No monte. Monte é lugar alto ou lugar baixo? E Jesus estava sozinho no monte, sim ou não? E os discípulos estavam no meio do mar. Escute, irmãos. É bem conhecido de nós, vós outros, essa história. História verídica, verdadeira,
baseados em fatos reais. E é fatos reais. Que a Bíblia, ela não conta a historinha de carochinha. A Bíblia, ela tem a sua veracidade e a sua historicidade. Então vejamos que a Bíblia é conteúdo. A Bíblia em si é. E dentro de 66 livros são conteúdos que você pode acreditar, ter a certeza de sua veracidade. A Bíblia não é contos de fada, nem contos poéticos de Shakespeare, mas tem a sua veracidade, sua historicidade. E vejamos que Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 36 vai narrar a mesma história. E João capítulo 6, versículos 15 até o 21 também vai narrar os mesmos fatos. São 3 pessoas diferentes, em épocas diferentes, para povos diferentes, narrando o mesmo fato. Isso aconteceu. Aconteceu o que, pastor? Que Jesus estava na beira do mar da Galileia, juntamente pregando ali em cima do barco, e a multidão em frente, da onde veio ali. Nosso irmão acabou de fazer menção da multiplicação dos pães e dos peixes. 5 pães e 2 peixes. Por quê? Porque tinha cerca de 15 mil pessoas reunidas. A multidão era grande, sim ou não? 15 mil pessoas é muita gente ou pouca gente? Jesus pegou 5 pães, 2 peixinhos, e o milagre aconteceu. E Jesus agora está pregando para eles. Mas agora, meus irmãos, já está chegando às 18 horas, está chegando 6 horas da tarde. O sol está se baixando. Jesus faz o quê? Ordena que os discípulos subam ao barco e atravesse o mar da Galileia para outro lado de lá, para chegar a Genezaré. E Jesus dá a ordem: suba para o barco e atravessa para o outro lado de lá. E vai dizer à multidão: vocês vão para casa, porque eu vou subir ao monte para orar. Jesus despede a multidão, manda os discípulos ir para o alto mar, atravessar para o outro lado de lá, e ele vai para o monte. Mas os discípulos perguntam: mas mestre, o senhor? Não se preocupe comigo, vá, porque a ordem é chegar do outro lado de lá. A ordem é chegar do outro lado de lá. Não importa a tempestade que vão se levantar no seu caminho, não importa as adversidades que vão se prontificar perante a sua face para impedir você. A ordem é essa: você vai chegar do outro lado de lá. Mas o Senhor, não se preocupe comigo. Apenas basta uma palavra. Tendo a minha presença ou não, a minha palavra. Ah, meu Deus do céu, se isso não for, me arrepiou tudo aqui agora. Se isso não for roubar a sua unção e não lhe incomodar, por gentileza, pegue a mão direita, balança aí esse irmão, diga para ele: a ordem foi dada e a palavra foi lançada. A palavra foi lançada. E qual é, pastor? A palavra é: você vai chegar do outro lado. Meu Deus. Mas é a tua presença, a palavra foi lançada. Mas e o Senhor? A palavra foi lançada. Eu não estou vendo o Senhor, mas a palavra foi lançada. Repita comigo: eu vou chegar. Repita comigo: não importa a circunstância. Repita comigo: não importa se eu vou sozinho ou vou acompanhado.
A ordem foi dada. Eu vou chegar. Eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar. A palavra que Deus está falando para alguém aqui nesta noite, para que você venha encontrar com essa semana, para que você venha atravessar mais essa semana, você vai chegar do outro lado. Eita, vem aqui. Eu estou sentindo uma graça. Você suba um barco, vá. E eu vou para o monte orar. Vou subir. Eu vou subir. E vocês vão. Eita glória. Aleluia. Vem aqui comigo. Agora, beleza. Os discípulos subiram no barco, na embarcação, e foram. Chegou no meio do mar. O céu se enegreceu. O brilho da lua se foi. Agora tudo está enegrecido. O céu sombreu. Pensa numa escuridão. Pensa num breu próximo das 3 para 4 horas da manhã. Porque a Bíblia vai dizer, e o nosso irmão Marcos vai ser bem sucinto, e também Mateus vai dizer acerca da 4ª vigília. Dentro do calendário romano existe 4 tipos de vigília. A primeira, que se inicia às 18 horas. A segunda, que se inicia às 9 horas. A terceira vigília, que se inicia à meia-noite. E a 4ª vigília, que se inicia às 3 horas da manhã, próximo das 4 horas da manhã. Nesse intervalo, irmãos, quem já saiu de madrugada, próximo das 3 horas, 4 horas da manhã, o que você vê? Breu, o céu enegrecido, as nuvens carregadas, em meio ao alto mar, irmãos, não vê nada. Não vê nada, um breu. E não bastando um breu, as trevas tomou conta. O que aconteceu? Uma tempestade se levantou e começou a chicotear o barco. E agora os discípulos que estão dentro do barco entram em desespero, porque eles pensam: pronto, estamos no breu, não estamos vendo ninguém. Está um breu, nós estamos sozinhos no meio do mar. E não bastando isso, uma tempestade nos sobreveio. Nós vamos morrer. Nós vamos naufragar. Eles entram em colapso de desespero. Agora só ouvem-se as vozes. Diante de um breu só ouvem-se as vozes. Pedro gritando de um lado: segurem no barco. Segurem, gente, porque eu conheço essa tempestade. Toda vez que ela vem, nós temos que segurar. Nossa salvação é se segurar dentro do barco. E ninguém saia do barco. Aleluia. Ouve-se só vozes. No meio de tanto breu, ouve-se vozes. Tiago também vai dizer: eu conheço este mar e sei quando está bravio. E o que nos resta é orar a Deus e nos segurar aqui dentro. E João também vai dizer: eu também conheço o mar, e o que nos resta é segurar-nos. Os discípulos começam a se comunicar somente pela audição. A visibilidade não existe. E agora eles tentam se segurar e ficar dentro do barco. A ordem agora de Pedro: fique dentro do barco e se agarre como vocês puderem, porque o barco vai balançar. Seremos chicoteados, seremos balançados para lá e para cá, mas a ordem é ficar dentro do barco. A ordem é: ninguém saia do barco. Segurem firme e não saia ninguém do barco. Segurem como vocês puderem. Não saia do barco. Meu Deus.
aleluia, se isso não for roubar a tua unção e não lhe incomodar, porque tem pessoa que se incomoda quando a gente fala, balança ali, fala aqui, fala com o seu irmão. Se você se sentir incomodado, fique quieto na sua. Mas se você quer ser um instrumento de Deus, se você quer ser profeta de Deus, chacoalha esse irmão, diga para ele: Jesus está dizendo nesta noite, fica no barco, fica no barco, fica no barco, não importa a tempestade, fica no barco, fica no barco. Mas pastor, eu não vou aguentar. Permaneça dentro do barco. A tempestade é grande, fica dentro do barco. A crise é grande, fica dentro do barco. O vendaval é grande, fica dentro do barco. Se segure como você puder, se segure como você puder. Vai bater tempestade, vai bater vento, mas permaneça dentro do barco. Oh, meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Aleluia, Deus está dizendo para alguém: fique no barco. A tempestade está te chamando, saia fora. Aleluia, mas Deus está dizendo para alguém: fica no barco. Os ventos de voz estão dizendo: saia, porque aqui está melhor. Mas a zona de segurança é ficar dentro do barco. Lá fora você não sabe como está, mas a zona de segurança é: se segure como puder e fica dentro do barco. Oh, aleluia. Os ventos estão te chamando, saia do barco. Mas Jesus está te dizendo: permaneça, não saia por nada, não abandone o barco, porque a ordem já foi lançada. Nós vamos atravessar e vamos chegar todo mundo junto. Ninguém vai chegar primeiro, o outro atrás, vai ser todo mundo junto. Por isso que quando alguém morre em Cristo, eles não vão para o céu, para a nossa morada mesmo, eles vão para o paraíso. Porque quando o ladrão da cruz disse: Senhor, eu reconheço o teu reino, e quando o Senhor entrar no teu reino, lembra-te de mim. Jesus disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. Ainda não é no reino, o reino vai ser inaugurado com a igreja, todos juntos, todos juntos, todos juntos. Vamos chegar juntos. Ninguém vai chegar adiantado, ninguém vai chegar atrasado. Vamos chegar todo mundo junto. A ordem é chegar todo mundo junto. Mas pelo amor de Deus, eu sou boca de Deus para alguém aqui: não abandone o barco, não abandone a igreja, não saia da igreja, não saia da igreja. O barco é a igreja. Essa semana você foi acometido por um dardo de Satanás, uma flecha de Satanás, e você pensou em regredir, você pensou em voltar para trás, você pensou em chutar o pau da barraca, dizer: não vou mais para a igreja, eu não vou mais para o barco, eu vou sair do barco, eu vou abandonar tudo, porque a minha vida só tá indo de mal a pior. Mas Jesus já deu a ordem, e a ordem é: nós vamos chegar do outro lado de lá. Permaneça dentro do barco, não saia do barco. Você pensou em desistir, você pensou em pular fora, você pensou em mandar uma mensagem para o pastor e disse: pastor, me dá a minha carta, me dá a minha bênção, porque eu vou para outro barco. Mas Jesus está dizendo: permaneça no barco, porque é neste barco que eu vou te abençoar. Aleluia. Porque se você for para outro barco, você pode se deparar com uma situação pior da qual você está. Por isso, permaneça no teu barco, permaneça no seu barco. Oh, aleluia. Agora que eu entro, ó, todos segurando.
Breu, só ouve-se vozes. Seguram firme. Está ouvindo mais outra onda bem forte. Segura firmes. Pelo barulho dessa onda aí é gigantesca. Seguram firmes. E agora vem uma aflição dentro deles. Aflição de quê? Aflição de morte. Aflição de morte. E quando a aflição de morte bate neles, na alma deles, no âmago deles, aí vem alguém caminhando sobre as águas. Vem alguém caminhando sobre as águas. O interessante é que está um breu, mas a luz do mundo entra neste breu, e de longe as pessoas começam a avistar uma aura em volta daquele que caminha em volta de sobre as águas, e logo eles se espantam, é um fantasma. Mas mal sabem eles que é Jesus vindo para resgatar eles, para salvar eles. É Jesus vindo para trazer vida, e vida com abundância. Oh, aleluia. Vem aqui comigo. Jesus chega, e eles atônitos, e Jesus fala com eles. Ei, sou eu. Aí eles sem enxergar direito, porque estava um breu, sim ou não? Jesus só mostrou a luz de longe, mas quando chegou perto, Jesus não quis ofuscar, assim como fez com Paulo. O resplendor da luz de Jesus foi tanta que cegou Paulo. E Paulo lá em Gálatas vai dizer que ele era ruim das vistas, ele tinha problema nas vistas. E há quem diga que o problema das vistas se deu porque um clarão no meio do caminho para Damasco, Paulo com cartas para prender os cristãos em Damasco, uma luz refletiu sobre a face dele. Ele cai no chão, cego, e fica 3 dias cego. Jesus não quer cegar ninguém. Jesus só deu uma lição de pau para Paulo, mas os discípulos estão ali. Jesus se ofusca, porque ninguém pode ver a glória de Deus. E logo só vê a voz: eu sou Jesus. E Pedro, lá em Mateus vai narrar, Marcos já não narra, Mateus narra que Pedro vai ser ousado. Pedro vai ser o quê? Ousado. E Deus gosta de crente ousado. Pedro vai ser ousado. Se for o Senhor mesmo, por que Pedro vai perguntar se for o Senhor mesmo? Porque ninguém estava vendo nada. Ouvia-se a voz, mas se for o Senhor mesmo, manda andar contigo, permita que eu ande contigo de sobre as águas. Jesus estende as mãos e vem, Pedro, vou te provar que eu sou mesmo, que sou eu mesmo. E Pedro caminha sobre as águas, mas a tempestade é grande. Pedro vai tirar o foco, vai olhar para a tempestade e logo vai se afundar. Jesus tira Pedro da água e coloca dentro do barco. Perceba que o único que saiu foi Pedro. Ele pode ter saído do barco e ter a sua experiência, mas ele voltou para o mesmo barco. Eita. Ele pode ter saído e ter tido as suas experiências, mas ele voltou para o mesmo barco. E agora quem está com eles? Jesus. Jesus está com eles dentro do barco. De 3 a 4 horas da manhã, Jesus entra no barco. Das 18 horas até 3 para 4 horas da manhã, eles estão sozinhos. E depois da 4ª vigília, Jesus fica com eles, mas eles não veem a Jesus. Só depois que ele chega do outro lado de lá, que eles reconhecem e compreendem que aquele que entrou dentro do barco, de fato, é Jesus. Quem pega isso aqui? Quem está entendendo esse mistério aqui? Jesus
terminou a noite com eles, apaziguou a tempestade e disse: agora vocês estão em terra firme comigo, eu estou dentro do barco, e tudo que vocês passarem, eu vou passar com vocês. Vocês não estão sozinhos, aleluia. E fique tranquilo que quando chegar do outro lado de lá, eu vou me revelar. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, porque é isso que o texto vai dizer. Marcos 6:54. E saindo eles do barco, logo o reconheceram. Enquanto Jesus estava no barco, eles não estavam reconhecendo, estavam reconhecendo só pela palavra. Meu Deus do céu, isso aqui estava reconhecendo só pela palavra que Jesus estava falando com eles, conversando com eles. Então eles tinham segurança que era a voz de Jesus. Então estava ali um preu e Jesus estava ali. Ele não estava vendo ninguém ali, os discípulos não estavam vendo Jesus ali, mas reconhecia Jesus pela palavra. Mas quando chegou do outro lado de lá, aí eles reconheceram que quem estava falando a palavra era o próprio Cristo. Quem pega isso aqui, pelo amor de Deus? Vejamos que eita. Antes deles ir para o alto mar, qual era a ordem que Jesus deu para os discípulos? Subam o barco e atravessem para o outro lado de lá, porque eu vou subir para o monte. E os Salmos vai dar várias conotações sobre o alto monte, o Monte Santo, o monte de Deus. E há quem diga que no mundo espiritual, no mundo invisível, existe um monte, existe degraus, existe níveis elevados. E quem está no topo, no nível elevado, é o trono de Deus. Deus está no alto monte, no Monte Santo, o Monte Santo de Deus, no topo do monte. E Jesus sobe para onde? Para o monte. Isso, meus irmãos, nos direciona e aponta para a ascensão de Jesus. Quando Jesus ascende, mas quando Jesus, antes dele ascender, dele ser elevado ao céu, Jesus se encontra ali com um povo, com 500 pessoas, próximo ao mar da Galileia, oh glória, no Monte das Oliveiras, e vai dar uma ordem para eles: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E em João capítulo 14, versículo 16, Jesus vai dizer para os seus discípulos: é necessário que eu vá, mas eu vou enviar o outro Consolador. Eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o outro Consolador. E ele, aleluia, de ser, aleluia, que vai usar a minha igreja. Ele vai convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo. O outro Consolador, eu irei para o meu Pai, mas não vos deixarei só, não vos deixarei órfãos. Eu enviarei outro Consolador. Perto da ascensão de Jesus, de Jesus ser elevado, ele vai dar ordem: ficar em Jerusalém. Ficar onde? Até que do alto seja revestido. Quando Jesus é elevado à ordem e é elevado aos céus, e as nuvens ocultam Jesus, aí, meus irmãos, aquele povo que estava lá, cerca de 500 pessoas, o apóstolo Paulo vai dizer, eles vão para Jerusalém. E demora cerca de quantos dias? Quantos dias fica lá orando em Jerusalém, no cenáculo? 10 dias. 10 dias. Se você agora vem aqui, essa palavra aponta para esse fato. E quando Jesus ele sobe para o monte, ele vai dizer para o barco, para os discípulos, manda o barco, vai para o alto mar, vocês vão chegar para o outro lado de lá, vocês vão chegar. E que hora que eles foram acometidos por uma grande tempestade? Na quarta vigília, sim ou não? Quem está comigo, diga glória a Deus. Na quarta vigília, de 3 para 4 horas da manhã. De 3 para 4 horas da manhã. Se você pegar das 18 até 4 horas da manhã, vai dar quantas horas?
10 horas. Foi o período que a igreja ficou só, em meio ao grande mar. E Jesus chegou na 10ª hora. Oh, aleluia! Dando a simbologia do Espírito Santo, trazendo consolo para os aflitos que estavam dentro do barco, pensando em morrer, pensando até na morte, pensando em naufragar. Mas Jesus veio trazendo vida, o consolo que eles precisavam. Ou seja, o barco, aleluia, começou a ter a presença do Espírito. Lógico que os 3 são um, Pai, o Filho e o Espírito Santo, os 3 são um, por isso que chama Trindade, triunidade. Jesus foi elevado e o barco, a igreja ficou sozinha por cerca de 10 dias. Mas no 10º dia cumpre-se Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, de repente veio do céu um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas repartidas como que de fogo. O Espírito desceu, Consolador desceu, e não desceu para ir embora, desceu para ficar. Estamos no ano de 2022 e o Consolador permanece no barco. O Consolador ainda continua no barco. Ele está sobre nós nessa noite. O Espírito Santo está sobre nós nessa noite. Oh, aleluia. Pastor, só Pedro teve experiência profunda com Jesus, andou, e os outros discípulos não teve experiência. Aleluia. Tem pessoas que estão dentro do barco, vai ter uma experiência elevada, outros não. Aleluia. Mas estamos no mesmo barco e a direção é o céu, o alvo é o céu. Nós vamos chegar do outro lado de lá. Do outro lado de lá é a fronteira da vida e a morte. É o reino que está nos esperando. É o reino de Deus, é o paraíso de Deus. É o mundo metafísico, transcendental, espiritual, sobrenatural. É para lá. Quem vai para lá? Quem está indo para lá? A ordem é: ninguém fica para trás. Segura na mão de alguém e diga para ele: nós vamos entrar todos juntos. Vamos todos juntos. Ei. Não importa se a irmã Thalita vai ter uma experiência melhor que a minha. Não importa se a irmã Marlene vai ter uma experiência melhor que a minha espiritual. Talvez eu não tenha experiências espirituais. Talvez eu não vi anjo. Talvez eu oro, eu não sinto nada, nem um arrepio. Tantos irmãos sentem arrepio, sentem graça, sentem glória. E eu fico ali sem sentir nada, sem entender nada. Mas o importante é ficar no barco. Tem pessoa que vai ser batizada, vai ser usada na palavra, na revelação. Mas tem outro que já vai ficar ali, sentado, só ouvindo. Mas a ordem é: fica no barco e todos nós vamos chegar junto. Quem levante a mão para dar glória? Põe-se de pé, porque eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Ei. A banda já se prepara aí. Oh, glória. Dentro do barco, quem só teve experiência? Quem foi o único que teve experiência com Jesus? Só Pedro, sim ou não? E os outros? Não. Talvez você não vai ter a mesma experiência que a minha. Talvez você não vai ver anjo. Talvez você não vai ser arrebatado. Talvez você não vai sentir uma nuvem de glória como alguns sentem. Tem uns que têm experiência, outros não. Mas isso não interessa. O importante é não sair do barco.
Porque dentro do barco tem pessoa que teve experiência, como André. André viu, aleluia, Jesus multiplicando 5 pães e 2 peixinhos. Tiago viu coisas extraordinárias no monte da transfiguração com João. Pedro, Tiago e João viram coisas extraordinárias. E os outros talvez não viram coisas extraordinárias, mas ele estava dentro do barco e a ordem é chegar do outro lado de lá. Diga para o seu irmão: não importa o seu nível espiritual, não importa o seu nível de espiritualidade, a palavra de Jesus é: não saia do barco. Não saia do barco, pastor. Quando eu oro eu não sinto nada. Beleza, você pode não sentir nada, mas não saia do barco, não abandone o barco. Não abandone o barco, pois na hora certa você vai sentir. Pois na hora certa você vai sentir. Vai sentir, vai sentir, vai sentir. Levanta a mão para agora. Levante a mão. Eu estou sentindo uma graça, eu estou alegre, eu estou alegre. Eu estou alegre. Há uma presença de Deus aqui. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão. Outrora derramou seu sangue carmesim. Permaneça no barco. Você também por saia do barco. Você não nasceu para sofrer. Hoje meu Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer. Levante a mão para adorar. Feche os teus olhos. Entra na esfera espiritual agora. Esteve contigo. Não te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído e derrotado, e hoje está de pé fortificado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Coloca a mão no teu coração assim, ó. Mas se Deus mudou a Deus minha está vida, ressuscitando sonhos aqui. a tua história. Deus não deu seu Deus está único ressuscitando filho sonhos aqui. pra morrer por nós em vão. Deus está devolvendo esperança. Derramou seu sangue carmesim. Coloca a mão no coração assim agora, Ele. Também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje meu Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar pra todos os seus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar E vão dizer: como é que isto pode acontecer? Ele estava caído e derrotado, hoje está de pé fortificado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado O hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor.